Olá, amigos do canal De Tudo Um Pouco, Estudar e Aprender. Dando continuidade ao estudo do curso de Educação Física, apostila Biologia e Bioquímica. Peço desculpas se houver ruídos ao fundo do áudio, pois temos o ventilador ligado, devido ao calor, e crianças brincando pelo local. Dando sequência ao estudo. Tópico 3. Organelas citoplasmáticas. Temos uma figura sobre a organela. Vamos ao texto. Neste tópico, abordamos as principais organelas encontradas nas células eucarióticas, do ponto de vista de suas funções, e consideramos como vieram a exercer os papéis que ela tem na vida da célula eucariótica. O núcleo é normalmente a organela mais proeminente em uma célula eucariótica. Ele está envolvido por duas membranas concêntricas que formam o envelope nuclear e contém moléculas de DNA, polímeros extremamente longos que codificam as informações genéticas do organismo. No microscópio óptico, essas moléculas gigantes de DNA se tornam visíveis como cromossomos individuais, quando se tornam mais compacta antes da divisão da célula em duas células filhas. Junqueira Carneiro, 2012. O DNA também carrega a informação genética nas células procarióticas. Essas células não apresentam um núcleo distinto, não porque não têm DNA, mas porque elas não o mantêm dentro de um envelope nuclear, segregado do resto do conteúdo da célula. O citoplasma das células eucariontes contém as organelas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos e peroxomos. O conceito de organela não é bem definido. Varia um pouco de um autor para o outro. Alguns consideram a organela apenas as estruturas envolvidas por membrana, como as mitocôndrias. E os lisossomos, por exemplo. Outros admitem como organelas todas as estruturas intracelulares presentes em todas as células e que desempenham funções bem definidas, mesmo que não sejam delimitadas por membrana. Por exemplo, centrosomos, corpúsculos basais dos cílios. Além das organelas, o citoplasma pode apresentar depósito de substâncias diversas, como grânulos de glicogênio e gotículas lipídicas. Preenchendo o espaço entre as organelas e os depósitos, também chamados inclusões, encontra-se a matriz citoplasmática ou citosol. O citosol contém água, íons diversos, aminoácidos, precursores dos ácidos nucleicos, numerosas enzimas, incluindo as que realizam a glicólise anaeróbia e as que participam da degradação e síntese de hidratos de carbono, de ácidos graxos, de aminoácidos e de outras moléculas importantes para as células. Contém ainda microfibrilas constituídas de actina e microtúbulos constituídos de tubulina, cujas unidades monoméricas se podem despolimerizar e polimerizar novamente, de modo reversível e dinâmico, o que explica as modificações de sol para gel, e vice-versa. Observada no citoplasma, Albert, 2017, quando despolimerizadas, separadas uma das outras, as moléculas das proteínas actina e tubulina conferem maior fluidez ao citosol. Quando polimerizadas em microfibrilas e microtúbulos, conferem a consistência de gel à região citoplasmática em que se encontram. Você aprendeu que a membrana plasmática delimita a célula e é uma estrutura vital, já que é a interface que a célula tem
com seu ambiente, separando o meio externo do citoplasma interno. Embora as prioridades físicas da membrana plasmática sejam em grande parte determinadas por seu conteúdo lipídico, o complemento proteico de uma membrana é o principal responsável pelas propriedades funcionais da membrana. Recapitulando, seu conteúdo lipídico, o complemento proteico de uma membrana é o principal responsável pelas propriedades funcionais da membrana. Moléculas maiores que íons e outros metabólicos e outros metabolitos podem ser captadas através da endocitose. A formação de uma invaginação da membrana plasmática. Durante a endocitose, são formados poços revestidos em que os receptores coletam e trazem para as células, contendo moléculas ou partículas específicas mediadas por receptor. Após a internalização, os materiais são classificados e podem retornar à membrana plasmática ou ser entregue a lisossomos para degradação. Os lisossomos contêm diversas enzimas digestivas que degradam qualquer molécula biológica em componentes menores. O lúmen dos lisossomos possui pH ácido, e isso ajuda a desnaturar proteínas. Até agora não foram descritos lisossomos em células vegetais, mas o vácuo central de uma célula vegetal pode apresentar uma capacidade de atuação semelhante, pois também apresentam diversas enzimas digestivas. Alberts, 2017. A maior organela é chamada de retículo endoplasmático, RE. É uma extensa rede de vesículas e túbulos achados ligados à membrana. O RE pode ser dividido em retículo endoplasmático liso, REL, pois sua membrana de superfície é lisa, e o retículo endoplasmático rugoso, RER, que é revestido por ribossomos. O REL é o local de síntese de ácidos gráficos e fosfolipídios. Já o RER, com seus ribossomos acoplados, é o sítio de síntese de proteína da membrana e de proteínas que serão secretadas pela célula responsável. Após a síntese no RE, as proteínas são destinadas para a membrana plasmática ou para a secreção transportadas para o complexos de Golgi, um conjunto de membranas achatadas chamadas de cisternas, onde as proteínas são modificadas antes de serem transportadas ao seu destino na membrana plasmática. Junqueira Carneiro, 2012. As proteínas destinadas para a secreção são sintetizadas no RE, transportadas pelo complexo de Golgi e liberadas pela célula. Este processo todo é chamado de via secretora. Nos procariotos, os ribossomos flutuam livremente no citoplasma. Já nos eucariotos, podem ser encontrados no citoplasma livres ou ligados à superfície do RE. No interior de mitocôndrias e cloroplastos, em ambos locais, os ribossomos representam os sítios em que ocorre a síntese de proteínas direcionadas pelos ácidos nucleicos. Alberts, 2017. Os ribossomos procarióticos e eucarióticos são semelhantes em sua composição e tamanhos variados. No entanto, embora os ribossomos eucarióticos sejam relativamente grandes, a estrutura dos ribossomos procarióticos é mais conhecida. Eles são conhecidos por conter um tipo especial de RNA, chamado RNA ribossômico, entre parênteses, R minúsculo, RNA maiúsculo, fecha parênteses, no qual mais de 50 tipos diferentes de moléculas de proteína estão ligadas de forma não covalente. Os peroxomos são uma classe de organelas hemisféricas, contendo as enzimas oxidase, que usa oxigênio molecular para oxidar toxinas, convertendo-as em produtos inofensivos e oxidando
ácidos graxos para produzir grupos acetil. Até agora, todas as organelas discutidas são circundadas por uma única membrana formada por uma bicamada lipídica. Vegetais verdes e algas têm cloroplastos. Os cloroplastos são organelas que usam o processo de fotossíntese para capturar energia luminosa com pigmentos coloridos, incluindo o pigmento verde clorofila, e armazenar a energia capturada na forma de ATP. As mitocôndrias em outros organismos podem ocupar até 30% do volume citoplasmático. A membrana interna mitocondrial é fortemente torcida com dobras chamadas cristas que formam sulcos em um espaço central chamado matriz. Uma das principais funções das mitocôndrias é completar as etapas finais da quebra oxidativa da glicose e gerar a maior parte do suprimento de ATP da célula. Portanto, as mitocôndrias podem ser consideradas usinas de energia da célula. Algumas teorias sugerem a mitocôndrias e cloroplastos evoluíram de eventos antigos quando células eucarióticas fagocitaram uma espécie de bactéria, resultando em outra espécie que deu origem a mitocôndrias e cloroplastos. Alberts, 2017. A membrana interna provavelmente surgiu da membrana bacteriana original, enquanto a membrana externa é o remanescente da membrana plasmática fagocitada. Outra evidência para essa teoria é que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos têm seu próprio DNA genômico, mais semelhantes à síntese de proteína em bactérias do que em eucariotos. O núcleo e seus componentes. A evolução bem-sucedida dos organismos depende de sua capacidade de armazenar, manter e traduzir a informação genética necessária para sua sobrevivência. Esta informação é hereditária, ou seja, é passada de uma célula às células filhas durante a divisão celular. E é no núcleo celular de todas as células eucarióticas que estas instruções são armazenadas. O núcleo é a organela que abriga o DNA da célula e é o local de transcrição do DNA em RNA. Mensageiro, como o núcleo tem uma membrana interna e externa que são contínuas com a membrana do RE. O espaço entre as membranas nucleares interna e externa é contínuo. O acesso às superfícies internas e externas do núcleo se dá por meio de conexões tubulares entre as membranas interna e externa, estabilizadas pelos poros do núcleo. Esses poros definem os locais de transporte na membrana nuclear e atuam como barreira que permitem que apenas macromoléculas específicas entrem e saiam do núcleo. Os poros são compostos por mais de 100 proteínas diferentes, que interagem hidrofobicamente. Cada poro é cercado por um complexo de 8 grandes agregados proteicos disposto em um octógono nos pontos de contato das membranas interna e externa. O poro nuclear funciona como uma catraca na entrada de um evento esportivo. À medida que as crianças passam sob a catraca, pequenas substâncias como íons e moléculas com menos de 10.000 Daltons difundem-se pelos poros. Moléculas maiores de até 50.000 Daltons também podem se difundir pelos poros, mas requerem mais tempo para isso. Junqueira Carneiro, 2012. Moléculas maiores, como proteínas do citoplasma, que são importadas para o núcleo, comportam-se como adultos na catraca. Não podem entrar se não possuírem o seu ingresso. No caso das proteínas, o ingresso é uma sequência curta de aminoácidos que faz parte da proteína. Assim, proteína possui uma estrutura tridimensional que permite a sua ligação não covalente com a conformação tridimensional do receptor, de forma que ocorre o estiramento do poro, permitindo a entrada de grandes proteínas.
O núcleo da célula é cercado por uma membrana dupla, chamada membrana nuclear. O nucleolo, a lâmina nuclear e o poro nuclear são características comuns de todos os núcleos celulares. O poro é o portão através do qual as proteínas citoplasmáticas entram no núcleo e o material genético mRNA sai em direção ao citoplasma, conforme a figura 5. Figura 5. Representação do núcleo da célula. Poros da carioteca, cromatina, nucleolo, cariolinfa, carioteca. A membrana externa do envelope nuclear cria curvas em regiões específicas do núcleo, em direção ao citoplasma e em continuidade com a membrana do RE, descrito anteriormente. No interior do núcleo, o DNA se associa às proteínas para formar um complexo fibroso, denominado cromatina. A cromatina consiste em filamentos extremamente longos e finos, antes da divisão da célula. A cromatina consiste em filamentos extremamente longos e finos antes da divisão da célula. A cromatina se agrega para formar os cromossomos na borda do núcleo. A cromatina encontra-se interligada a um circuito de proteínas, chamado de lâmina nuclear, formada por meio da polimerização de proteínas designadas de lâminas em filamentos. A lâmina nuclear mantém o formato do núcleo por intermédio de sua ligação simultânea à cromatina e ao envelope nuclear. Durante grande parte do ciclo de vida da célula, o envelope nuclear permanece como estrutura estável. No entanto, quando a célula sofre a divisão, o envelope celular é quebrado em pedaços de membrana, contendo os complexos do poro